O segundo dia de guerra no Oriente Médio teve onda de ataques dos dois lados. Mísseis israelenses atingiram a capital e o centro do Irã. Só em uma escola foram 150 mortos. Em retaliação, a Guarda Revolucionária Iraniana conseguiu atingir uma cidade perto de Jerusalém. 9 pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas depois desse ataque. Vamos saber os detalhes com o repórter Michel Gavendo, direto de Tel Aviv. Michel, muito boa tarde para você. Movimentação intensa pelo que a gente está vendo aí. Explica para a gente, atualiza, por gentileza. Isso, Marina, é o maior número de vítimas israelenses em um ataque iraniano. Nessa tarde aqui em Israel, 9 pessoas morreram na cidade de Beit Shemesh. Nas proximidades, fica perto de Jerusalém, a cerca de 13 quilômetros de Jerusalém, é uma cidade de judeus ultra-ortodoxos, judeus religiosos. As informações é de que as pessoas estavam sim em um abrigo antiaéreo que sofreu um impacto direto de um míssil disparado pelo Irã. As informações de 9 mortos, pelo menos, há mais de 20 feridos. Os números ainda não são finais, porque ainda há buscas por pessoas nos escombros. Então, o número ainda final de feridos e de mortos também ainda não foi determinado pela Defesa Civil israelense. Aqui em Tel Aviv também as sirenes soaram durante toda a manhã desse domingo. Também, agora há pouco, houve um sinal de que Israel detectou o disparo de mais mísseis do Irã em direção ao país. Por enquanto, não tocou a sirene em Tel Aviv, mas a expectativa de que isso pode acontecer também no norte de Israel. O governo israelense, os militares de Israel, disseram que terminaram mais uma onda de ataques em Teherã e outros locais do Irã, dizendo que os alvos foram sedes da polícia política, do sistema de repressão, segundo as palavras israelenses, do governo iraniano. E isso é parte também do objetivo da guerra, um dos objetivos da guerra declarado e não declarado de Israel e dos Estados Unidos, que é a mudança de regime, a queda do governo dos ayatolás, do governo xiita teocrático no país. Desde ontem, Israel também segue essa linha. Os primeiros ataques na manhã de ontem foram contra líderes políticos e militares do governo iraniano, inclusive o líder supremo do Irã. A retaliação iraniana veio rápida, ela acontece a cada meia hora, 40 minutos, com salvos de mísseis contra Tel Aviv e outras partes de Israel. Aqui atrás de mim, um míssil atingiu esse bairro residencial no coração de Tel Aviv, pertinho do centro da cidade. 2 pessoas morreram aqui, mais de 300 pessoas dos apartamentos ao redor foram retiradas das casas. E o que a gente vê atrás é um grupo de voluntários ligados à prefeitura aqui da cidade, e que as pessoas, principalmente jovens, se apresentam para ajudar a limpar, a retirar os escombros das ruas e tentar recuperar os apartamentos de algumas pessoas que ainda podem tentar voltar para morar na região. Agora, em volta aqui, todos os vidros quebrados, não há ainda eletricidade, então a situação caótica nesse bairro de Tel Aviv. Mas, é claro, o mais grave para Israel é a situação na cidade de Beit Shemesh, onde 9 pessoas, pelo menos, morreram no impacto direto de um míssil iraniano. Também agora há preocupação por parte do governo israelense com as embaixadas do país ao redor do mundo. Israel sempre afirma que o Irã tem uma rede terrorista internacional pronta para atacar alvos judaicos e israelenses ao redor do mundo em caso de conflito. As embaixadas de Israel devem permanecer fechadas durante essa semana, ou pelo menos em estado de alerta máximo. Aqui em Israel também a Defesa Civil mantém o estado de alerta máximo para a população ainda. As aulas estão canceladas, o comércio está fechado, só pode sair de casa quem trabalha em empregos essenciais. As ruas estão vazias também, a gente só vê pessoas da Defesa Civil ou pessoas que estão ajudando na limpeza ou na recuperação. Policiamento também em alguns bairros de Tel Aviv. Então, a expectativa também é de que de noite o Irã tente mais um salvo, mais uma retaliação, porque
De acordo com Israel, os iranianos ainda têm milhares de mísseis para disparar, não só contra Israel, contra outros países também do Oriente Médio, aliados dos israelenses e dos norte-americanos. A Força Aérea Israelense estima que destruiu centenas de mísseis do Irã, mísseis balísticos do Irã, ainda em terra nas primeiras ondas de ataque, em pouco mais de 36 horas de guerra, e que o país os iranianos teriam pelo menos 3 mísseis, centenas teriam sido destruídos, segundo Israel, mas o Irã ainda tem a capacidade de pelo menos 1.500 mísseis para disparar e manter uma guerra de atrito por dias ou até semanas.